Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro concluíram que a deputada federal Flor de Lis foi a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. 5 filhos e uma neta do casal foram presos hoje por envolvimento no crime que aconteceu em junho do ano passado. Flor de Lis e os filhos estavam em casa no bairro de Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, quando a polícia chegou para cumprir os mandados de prisão e busca e apreensão. A investigação não tem dúvida de que a deputada federal foi a mandante do crime, mas ela não pôde ser presa porque tem imunidade parlamentar. O inquérito será encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília e ela poderá ser afastada. Caso ela seja afastada, ela poderá ser presa. E nós entendemos que essa prisão ela é importante, já que ela é a mentora desse crime, ela sumiu com provas, ela ameaçou testemunhas. O pastor Anderson do Carmo foi morto em junho de 2019 dentro da garagem de casa. Ele foi atingido por mais de 30 tiros. Na época, a deputada afirmou que o marido tinha sido vítima de um latrocínio. Meu marido morreu, oh, meu Deus, defendendo a família, impedindo que entrassem dentro da nossa casa. Na primeira fase da investigação, a polícia prendeu Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, por ter atirado no pastor. E Lucas dos Santos Souza, filho adotivo, por ter comprado a arma utilizada no crime. Hoje foram presos outros 5 filhos, uma neta e a esposa de um ex-policial militar que também está envolvido no caso. O casal ajudou a deputada a fraudar uma carta em que Lucas teria confessado ser o responsável pela morte de Anderson, a mando do irmão Misael. As investigações apontaram que Flor de Lis mandou executar o marido por questões financeiras e poder na família. Ele era o gestor dessa parte do dinheiro e ela se sentia em situação de desigualdade. Tendo em vista que ela era a figura que aparecia, ela se sentiu em desvantagem por ele administrar todas as finanças da casa e não prestigiar esses filhos mais próximos dela como ela queria, como ela gostaria. 1 ano e 2 meses após o crime, Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio, já que desde maio de 2018, a parlamentar tentou por pelo menos 6 vezes envenenar o marido. O comportamento dela diante dele era um comportamento amoroso, né? E por trás ela estava tramando essa traição. Então ele realmente acreditava nela, ele tomou ciência do fato através de algumas pessoas, mas teve dificuldade de acreditar. A defesa da parlamentar afirmou que ficou surpresa com a ação de hoje. A deputada está muito aborrecida, muito chateada por tudo que está ocorrendo, porque tem com ela a inocência, tem com ela que jamais foi mandante desse crime bárbaro e tenho certeza que tudo será esclarecido. Bom, e diante do indiciamento, em nota, o PSD afirmou que adotará as medidas para a suspensão imediata da filiação de Flor de Lis e que, a partir dos desdobramentos perante a Justiça, serão adotadas medidas para expulsar a parlamentar do partido. É grave o estado de saúde da mulher baleada na última sexta-feira dentro de um ônibus na zona norte do Rio de Janeiro. Patrícia Castro da Silva, de 35 anos, está internada neste hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dela é muito grave. Na sexta-feira, Patrícia foi baleada em um assalto dentro de um ônibus em Madureira, na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, 3 criminosos entraram no coletivo, roubaram os passageiros e, ao descer, se depararam com policiais militares. Houve troca de tiros e Patrícia foi atingida no pescoço. Ela estava entre os passageiros que tiveram os pertences roubados. Os assaltantes fugiram. A Polícia Civil busca informações que levem à prisão dos criminosos. Sempre na troca de tiros no Rio de Janeiro. 2 policiais militares morreram e uma mulher ficou ferida em uma troca de tiros em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com testemunhas, o assalto foi anunciado por policiais. Dentro da casa acontecia uma festa de aniversário durante a madrugada de domingo.
Por volta das 5 da manhã, 3 pessoas deixaram a residência para fumar. Testemunhas disseram que 2 homens se aproximaram e anunciaram um assalto. Quem presenciou o crime contou que os homens chegaram exigindo os objetos das vítimas. No grupo abordado pela dupla havia o policial militar Josimar Lima da Silva, que estava armado. Ele reagiu e matou um dos suspeitos. Durante a troca de tiros, o PM de 32 anos foi baleado e morreu no hospital. Uma mulher também ficou ferida durante o tiroteio. O segundo envolvido no assalto contou que ele e o comparsa eram policiais militares. Eram 2 caras. O primeiro que pediu para levantar a blusa e tinha um atrás, que foi o que baleou meu tio. Esse primeiro não estava armado, de trás estava. Ele sacou a arma, meu tio percebeu que ele ia atirar e começou a troca de tiro. O policial morto por Josimar foi identificado como o soldado André Malfatti. O cabo João Paulo de Araújo foi detido. Ele disse durante depoimento que não houve tentativa de assalto, e sim uma discussão entre Josimar e André. Ele não soube dizer o motivo da briga. A PM instaurou o inquérito. A família de Josimar aguarda explicações. Em nota, a Polícia Militar confirmou a ocorrência em Diadema, na Grande São Paulo, envolvendo 3 policiais militares e uma mulher, que culminou na morte de 2 deles. A PM disse ainda que a motivação ainda será esclarecida pela Polícia Judiciária. A mulher ferida segue sob cuidados médicos. O policial militar flagrado pisando no pescoço de uma mulher negra no fim de maio em São Paulo foi indiciado por abuso de autoridade e será julgado pela Justiça Militar. O caso ganhou repercussão depois da divulgação de um vídeo que mostra a ação violenta do PM Paulo Servato contra a vítima. A vítima, que tem 51 anos. Ele e outro policial atendiam uma denúncia de perturbação de sossego em Parelheiros, no extremo sul da cidade. Os 2 foram afastados das ruas. Paulo Servato alega ter agido em legítima defesa e dentro da lei. 2 torcedores do Santos morreram baleados após uma confusão com palmeirenses em um posto de combustíveis de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A confusão ocorreu no final da noite de domingo após o clássico das 2 equipes pelo Campeonato Brasileiro. Parte da briga foi gravada por pessoas que estavam no local. Houve correria. De acordo com testemunhas, torcedores do Santos chegaram armados com pedaços de pau e deram início à pancadaria. Os palmeirenses responderam. Um deles estava armado e atirou, atingindo 3 santistas. 2 torcedores morreram no local, Sérgio Henrique Belinazzi, de 21 anos, e Igor Matias Toledo, de 23. Um terceiro rapaz levou um tiro de raspão na nuca, foi socorrido e chegou a prestar depoimento. De acordo com a polícia, os 3 suspeitos chegaram a fugir, mas foram localizados e abordados em Santo André. Fábio de Lima Andreotti, de 23 anos, Leonardo Anastácio Rezende, de 23, e Geilson Folha dos Santos, de 21, identificado como autor dos disparos. Os 3 alegaram legítima defesa. O autor dos disparos está preso e os colegas foram liberados. A arma ainda não foi localizada. Amava demais o time, por isso que aconteceu o que aconteceu. A gente já havia avisado deles diversas vezes dessas muvucas de time, que era perigoso e tudo mais, mas foi inevitável. 8 pessoas morreram num acidente envolvendo uma carreta e 2 carros no interior de Minas Gerais. Com o impacto da batida, um dos carros pegou fogo. Uma criança de 2 anos que estava na cadeirinha sobreviveu. Ela foi retirada antes das chamas se espalharem. Os pais e a avó da menina não resistiram. As outras 5 vítimas estavam em uma caminhonete e morreram no local. De acordo com os bombeiros, o acidente foi provocado pelo motorista de uma carreta que transportava madeiras e tombou depois de perder o controle da direção. O local é um trecho de descida na rodovia 262, em Rio Casca, interior de Minas Gerais. Os 2 carros não conseguiram desviar e acabaram batendo. O motorista da carreta está internado em estado grave. Um vereador que atropelou e matou 3 motociclistas no interior de Pernambuco foi autuado por homicídio culposo, sem intenção de matar. O acidente aconteceu ontem e envolveu 30 motos.
O acidente aconteceu na rodovia PE 96, na altura de Água Preta, região da Mata Sul de Pernambuco. Pelas imagens gravadas por um motociclista, é possível ver o momento em que um carro passa em alta velocidade depois de já ter colidido com duas motos. O condutor do veículo é o vereador da cidade de Brejo da Madre de Deus, Pedro Marconi de Souza Barros, do PTC. Segundo a polícia, o carro estava a 110 km por hora, quando o máximo permitido da pista é de 60 km por hora. No acidente, 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O vereador passou pelo teste do bafômetro, que não identificou o consumo de álcool. Segundo a delegada responsável pelo caso, Juliana Bernatti, testemunhas relataram que Pedro Marconi dirigia em alta velocidade e teria feito uma ultrapassagem indevida. A assessoria do vereador ainda não se pronunciou sobre o caso. 4 feridos estão internados em Recife e o estado de saúde deles é estável. A 5ª vítima foi encaminhada ao Hospital de Palmares, na Mata Sul, onde vai passar por cirurgia. O vereador foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Se condenado, ele pode pegar pena de até 6 anos de prisão. A empresa contratada para demolir a caixa d'água que desabou em Diadema, na Grande São Paulo, não tinha autorização para a obra. A engenheira civil responsável prestou depoimento hoje. A imagem é assustadora. O vídeo mostra o momento em que a caixa d'água desaba do alto de um barranco, destruindo tudo pela frente. Felizmente, não houve feridos. Equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros interditaram o local. Quem mora no bairro conta o que viu. Estavam furando, né? Começou cedo, era 9 horas da manhã, mas o pessoal até pediram para que eles parassem, né? Parassem por causa do transtorno que podia ocorrer aí com a população aqui do bairro aí. Mas continuaram e aí virou do que virou essa tragédia aí, né? Teve pessoas que no momento quando cedeu a caixa, elas saíram correndo, porque tinha bastante pessoas ali na frente. Mas graças a Deus que na hora que a caixa foi cair, elas perceberam e saíram correndo. A estrutura, que ficava em frente a um condomínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, estava desativada e em processo de demolição. No acidente, 8 carros foram atingidos. Os veículos ficaram destruídos. Imóveis também apresentaram rachaduras após o acidente. A engenheira responsável pela obra prestou depoimento hoje na delegacia. A polícia quer saber o porquê as obras aqui no local foram retomadas, sendo que a empresa responsável não tinha autorização da prefeitura para fazer os serviços. Os trabalhos deveriam ter sido suspensos em maio, quando a obra foi notificada e interditada pelo município por irregularidades, como a falta de alvará de funcionamento. Em nota, a CDHU disse que enviou uma equipe de técnicos para o local e que vai acionar o seguro contratado para a execução da obra para indenizar os proprietários dos veículos afetados. Disse ainda que o consórcio vai continuar com as obras de demolição e também fará a limpeza do local afetado pelo desmoronamento. Enquanto isso, a avenida segue interditada. Um famoso padre de Goiás é acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro e desvio de cerca de 60 milhões de reais que deveriam ser usados para a construção de uma basílica. De acordo com a investigação, o Ministério Público descobriu que o padre Robson de Oliveira Pereira, de 46 anos, é apontado como líder de uma organização criminosa. A ação do MP afirma que ele desviou 60 milhões de reais doados pelos fiéis para a construção do templo em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. As ideias e empreendimentos do padre Robson alcançaram cifras astronômicas e ele criou, em 2011, a Associação Filhos do Pai Eterno, que já movimentou quase 2 bilhões de reais. Segundo o MP, parte desses recursos foi utilizada para a compra de gado, apartamentos, fazendas e de uma casa na praia de Guarajuba, na Bahia. O religioso já gravou um disco que foi um dos mais vendidos no Brasil em 2010 e é seguido em programas de rádio e TV por milhares de fiéis de todo o país. O MP chegou a pedir a prisão preventiva do padre, mas o pedido foi negado pela juíza responsável. A cúpula católica afastou o padre de todas as suas atividades dentro da igreja. O pároco
parco Robson de Oliveira Pereira afirma que não há irregularidades e que as transações foram feitas como forma de investimento e os rendimentos são aplicados na própria igreja. A promoção A Chave é Sua está na reta final, mas ainda dá tempo de ganhar. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, basta assinar o Rede TV Plus. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 turbo pode ir direto para sua casa. E semana que vem, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedan. Então, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito. O governo de São Paulo anunciou a isenção de taxas para a abertura de empresas no estado pelos próximos 60 dias. A medida começa a valer a partir de amanhã. A isenção da tarifa de abertura para novas empresas, que varia de R$ 75 a R$ 200, tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo e estimular a retomada econômica no estado de São Paulo. Além da isenção das tarifas, também haverá colaboração com estratégias para a manutenção de novos negócios. Adotamos a medida de isentar o pagamento da abertura de empresas para permitir um estímulo adicional a que esses micro e pequenos empreendedores possam retomar as suas iniciativas ou partir para a atividade empreendedora. Uma outra boa notícia anunciada no Palácio dos Bandeirantes foi a queda no número de mortes, internações e casos, mesmo com ampliação de testes. Mas as autoridades sanitárias ainda não podem prever quando a capital paulista vai passar para a próxima fase do Plano São Paulo. Tivemos queda do número de óbitos no estado na segunda semana consecutiva. Tivemos 9% de queda no estado, com 152 óbitos a menos do que na semana anterior. A queda na capital foi de 19%, representando 96 óbitos a menos, também em relação à semana anterior. E, considerando o interior e o litoral, a queda foi de 4%, também com aproximadamente 53 óbitos a menos do que a semana epidemiológica anterior. Para chegar à fase verde, o número de internações precisa estar abaixo de 40 para cada 100 mil habitantes. Atualmente, a média ainda é de 51 internações por 100 mil habitantes. De uma forma gradual, de uma forma lenta, mas bastante segura, nós estamos progredindo. Em breve, teremos algumas regiões que cumprirão os requisitos e poderão passar por a fase verde. Foi a primeira entrevista coletiva após o retorno do governador João Dória ao Palácio dos Bandeirantes. Ele e a primeira-dama Bia Dória ficaram isolados por 10 dias para se recuperar da Covid-19. Soube conduzir isso sempre de uma maneira altiva, com um belo atendimento do Dr. Davi Wipp e a equipe do Sírio-Libanês, a solidariedade da minha família, mas a preocupação da minha mente, mas o coração sempre muito elevado. Hoje, os 70 parques municipais da cidade de São Paulo voltaram a funcionar em horário normal. A medida vale para os dias da semana. Aos sábados e domingos, as unidades vão permanecer fechadas para evitar aglomerações. Restaurantes, bares e lanchonetes de Belo Horizonte reabriram hoje, depois de mais de 5 meses fechados. Pois é, agora os estabelecimentos podem receber clientes no horário de almoço, mas precisam seguir, como em todo lugar, vários protocolos de higiene e segurança. A venda de bebida alcoólica, por exemplo, e o self-service continuam proibidos. Máscaras, luvas e álcool em gel por toda parte. A reabertura foi marcada por pouco movimento e muitos cuidados. Marcações no chão indicam os locais de entrada e saída. O distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e na fila para atendimento também deve ser respeitado. Nesta nova fase, o modelo self-service não é permitido. O buffet tem que ficar assim, totalmente protegido. Quando o cliente optar pela comida a quilo, a montagem do prato deve ser feita por um funcionário do estabelecimento. Nós fizemos a cobertura de todos os expositores com acrílico até na balança. Então o cliente só vai ter o contato com o prato dele
na balança. Nos últimos 5 meses, os restaurantes, bares e lanchonetes da capital mineira funcionaram apenas no sistema de delivery. Agora podem abrir de 11 da manhã às 3 da tarde. A capacidade máxima é limitada a uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Já a venda de bebida alcoólica segue proibida. Muita gente aqui na região não faz comida em casa e a gente precisa daqui funcionando até o horário da janta. Em Belo Horizonte, a flexibilização do isolamento social começou no dia 6 de agosto com a reabertura do comércio. Cinemas, teatros, museus, academias de ginástica, clubes de lazer e escolas continuam fechados. Trabalhando certo, não tem que ter essa proibição toda. Poderia liberar um pouco mais, né? Nós precisamos de trabalhar. Hoje, o governo de Minas registrou mais 15 mortes pela Covid-19 no estado, menor número em 24 horas nos últimos 21 dias. Configurou que parou de subir e neste momento o que nós estamos começando a ver são alguns sinais de que estamos passando do platô, começando a queda. E o Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.778.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 728.000 permanecem em acompanhamento médico. E o país acumula mais de 115.000 mortes provocadas pelo vírus. O governo federal prorrogou por mais 2 meses o programa que permite às empresas suspenderem contratos de trabalho e reduzirem jornadas e salários. Em contrapartida, os trabalhadores afetados pela medida recebem um auxílio financeiro da União. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de empregos foram preservados pelo programa até agora. O decreto que ampliou a medida, já em vigor há 4 meses, foi assinado pelo presidente Bolsonaro no fim da tarde. Eles serão um decreto prorrogando por 2 meses um grande acordo, onde o governo entra com parte do recurso, de modo que nós venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil. A saúde não pode ficar dissociada da economia, do emprego. Okay? Valeu, pessoal. O preço dos alimentos subiu mais de 8% entre março e junho deste ano. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o impacto foi maior para os brasileiros de baixa renda. Ó, um pacote de arroz desse por 18 contos, ó, 5 contos um pacote de feijão, ó, 8 contos um pacote de café, 5 contos um quilo de açúcar, o leite tá R$4, eu acho que isso é injustiça, de R$4 a R$5 aqui no mercado. Seu Deodato, os alimentos básicos subiram muito. O feijão preto teve alta de 40% e o arroz 11%. Mas o tempero ficou salgado demais. A cebola subiu 106%. Mesmo assim, o brasileiro não deixa de colocá-los à mesa. O jeito, então, é abrir mão de outros prazeres. Deixa de comprar uma mistura para comprar o arroz e o feijão, né? Aí compra o quê? Um ovo para comer, uma coisa e outra. Você não tem condições de comer carne, a carne está um absurdo. 1 quilo de carne está o quê? R$35, 30, depende da carne. O preço dos alimentos subiu em média 8,44%. A safra ruim de alguns produtos, a desvalorização do real e mais procura do que oferta provocaram o aumento. A alta foi mais impactante para os mais pobres, aqueles que têm renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. O gasto com alimentos nessa classe social representa 30% do orçamento. As famílias de renda mais baixa tiveram um decréscimo de renda, seja por causa porque ficaram impedidas de trabalhar ou porque tiveram queda de redução de salário. Então, você já tem uma renda que já está comprometida e você acaba fazendo com que as pessoas percam ainda mais poder de compra por causa da inflação. É o caso da Beatriz, que mora com mais 4 pessoas. Todos dependem apenas da aposentadoria da mãe. É só minha mãe que a aposentada está recebendo. O auxílio emergencial é muito difícil, é muito burocrático. Então, o aumento dos alimentos tem impactado muito, principalmente o arroz, que a gente conseguia encontrar por R$8. Hoje, está custando em média R$17, é um aumento abusivo. Já a Paula não tem carteira assinada, mas trabalha informalmente como babá. O leite, que aumentou 13%, não pode faltar para a filha pequena. Então a gente compra assim, tipo, deu uma promoção de 3 e pouquinho. Aí a gente vai lá e compra, porque realmente está dificultando.
É cruel isso, né? A inflação em geral cai, mas a da alimentação sobe, principalmente a alimentação em casa pesa mais no bolso dos mais pobres. E olha, a Prefeitura de São Paulo confirmou a morte de 2 moradores de rua por causa do frio intenso na capital paulista nos últimos dias. A cidade registrou a temperatura mais baixa do ano no sábado. O repórter Murilo Rincon traz mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Murilo. Antes havia suspeita de que a causa da morte era o frio e agora essa suspeita foi confirmada. Isso mesmo, Amanda. Boa noite para você, boa noite, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Realmente, esse fim de semana foi um dos mais frios aí, como você disse, né? Tanto para todo o estado, tanto região do interior, quanto aqui na capital paulista. Isso de acordo com as informações dos Centros de Meteorologia da Prefeitura de São Paulo. E aí, infelizmente, 2 pessoas acabaram sendo vítimas desse frio intenso que foi registrado no fim de semana, especialmente no último sábado, onde teve aí um recorde de temperatura mais baixa, né? O frio ele continua, né? A gente sabe que essa situação é ainda mais preocupante, principalmente para quem mora na rua, e por isso a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, disse que dispõe atualmente de 101 centros de acolhida para essas pessoas em situação de rua e que isso totaliza um total de 24 mil vagas disponíveis para quem mora na rua. E com isso, a gente tem intensificado as abordagens, né? A polícia tem intensificado as abordagens aos moradores de rua para que eles não fiquem à mercê do tempo, né? Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. E para saber se vai continuar esse frio que castiga tanto a população de rua em São Paulo, chegou a hora da previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O ar polar que trouxe temperaturas negativas, muito frio na semana passada e até neve para o sul do Brasil, já se afastou e com isso as temperaturas sobem mais aí nos próximos dias. Na capital paulista, por enquanto, amanhã máxima de 18 graus apenas, mas a semana vai terminar quente, com temperaturas perto dos 30 graus. A madrugada que ainda vai ser bastante gelada, mínimas entre 9 e 14 graus, com sol brilhando forte aí nos próximos dias, nem sinal de chuva por enquanto, tá? Belo Horizonte amanheceu hoje gelada, a sensação térmica foi de apenas 0 grau no ponto mais alto da cidade. Fez bastante frio também nas cidades do sul do estado, como em Maria da Fé, com a mínima de apenas 1,7 grau. E olha, vai continuar bastante friozinho na capital mineira amanhã, mínima de apenas 11 graus, não passa dos 22 à tarde. Na quarta-feira, mínima de 10. Friozinho ainda também para os cariocas, tá? Pela manhã e à noitinha, mínima de 16 graus amanhã e à tarde não passa dos 23. Para os padrões aí carioca, é friozinho e tem alerta para muita ventania aí na capital fluminense, tá? E agora o ar seco volta a cobrir praticamente todo o Brasil. O sol deve aparecer de norte a sul do país e as temperaturas sobem mais também, como lá em Cuiabá, depois de ter tido aí a temperatura mais baixa do ano na semana passada, volta a esquentar, 40 graus amanhã, bastante quente. O dia vai ser bastante ensolarado e quente também em Rio Branco, com 37 graus, e em São Luís, com máxima de 32 graus. Agora, os meteorologistas estão de olho no ciclone subtropical, que é um sistema aqui de baixa pressão e uma frente fria que juntos vão provocar muita ventania em todo o litoral aqui do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, até o sul da Bahia. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Qualquer dúvida, é só clicar no site da Rede TV. Tchau, tchau. O presidente Bolsonaro voltou a defender o uso precoce da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. Hoje, o evento Brasil Vencendo a Covid reuniu o presidente Jair Bolsonaro, ministros e médicos que defendem o tratamento precoce da Covid-19 com a hidroxicloroquina. A pedido de uma médica, foi feito 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da doença. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estudou muito antes de fazer a defesa do medicamento. O próprio Bolsonaro utilizou a hidroxicloroquina quando foi diagnosticado com a Covid-19. O presidente também mostrou contrariedade ao protocolo adotado pelo então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e defendeu as decisões do atual ministro Eduardo Pazuello. O Pazuello continuou e resolveu mudar, não foi o protocolo, não, foi a orientação, né? Foi uma orientação. O Pazuello resolveu mudar a orientação e botou ali, então,
em qualquer situação, aplicar-se, ou melhor, receitar-se a hidroxicloroquina, de modo que a possibilidade de receitar a hidroxicloroquina, de modo que o médico pudesse ter a sua liberdade. Jair Bolsonaro também elogiou os médicos que defendem o uso da hidroxicloroquina, mesmo sem uma comprovação científica da eficácia do remédio. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Então, agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás. E uma coisa é certa: dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre a proposta de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Boa noite. Está em pleno desenvolvimento uma ação que objetiva prorrogar os mandatos da presidência da Câmara e do Senado. É uma clara manobra inconstitucional que fere a democracia. Um dos pressupostos do regime democrático é a rotatividade e não perpetuação dos cargos. Aliás, é bom lembrar que ninguém é insubstituível, por melhor que seja sua presença no cargo. O país vive uma crise gravíssima com essa pandemia do coronavírus e seria de se esperar que a atenção dos parlamentares estivesse voltada para as necessidades da população e não para mesquinhos interesses antidemocráticos de uma indesejável e ilegal reeleição nas mesas do Congresso. Chega de palhaçada! E nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.